Entradas do John, fit quadro em branco. Nossa. Ai, mano. O que nos reserva, hein? Bom, mas vamos antes ver Eric Arten aqui, gente. Mais uma vez o Eric conosco. Um alento pra antes do vendaval. A gente ama certos personagens. Por que será que a gente ama certos personagens, mas tem uma completa repulsa por outros? O fato de gostarmos ou não de um personagem é algo bem pessoal. Às vezes nós não gostamos de algo simplesmente porque o santo não bateu, né? Porém, é evidente que existem algumas formas de propositalmente tornar um personagem mais ou menos querido pelo público. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Sobre algumas coisas que, para mim, tornam um personagem extremamente insuportável de se acompanhar. E o contrário também, coisas que fazem o personagem ser muito carismático. E como a gente tá falando de história e desenvolvimento de personagens, eu já fui ligeiro e aproveitei o patrocinador desse vídeo para recomendar uma ferramenta gratuita e extremamente útil que é o Milanote. Eu já falei deles aqui Propaganda gratuita aí, mas eu acho Milanote bom mesmo. antes, mas caso você tenha caído de paraquedas, o Milanote é uma ferramenta de organização visual voltada para projetos criativos. A ideia dessa ferramenta é funcionar como um quadro em branco que você pode usar para estruturar as ideias de algum projeto que você tenha, seja ele qual for, colocando notas, imagens, mapas mentais e por aí vai. Eu tenho usado o Milanote para muitas coisas, mas principalmente para a organização e planejamento de histórias, e eu acho que esse é o ponto que a maior parte do meu público pode se interessar, pois muitos de vocês que me acompanham querem criar suas próprias histórias, seus mangás e até aquelas fanfics de qualidade duvidosa, né? E acaba que o Milanote ajuda muito nessa parte por conta dos templates. Graças a eles, você não precisa começar os seus projetos do zero. A ferramenta já conta com vários templates que são feitos para atender necessidades específicas, como a criação de storyboards, ideias para a criação de uma ilustração, ou até mesmo a escrita de uma história ou personagem. E o melhor de tudo é que, como eu disse antes, o Milanote é 0800. Você não paga absolutamente nada para usar e sem limite de tempo. Então, se você quiser organizar melhor os seus projetos e não deixar eles bagunçados que nem o quarto do Togashi, basta clicar no primeiro link aqui na descrição para conhecer o Milanote. Confia no pai que a ferramenta é muito boa, meu bruxo. Jabazinho feito, agora vamos para a primeira coisa que torna um personagem bem antipático, que é a ausência de falhas no caráter. Se pegarmos como exemplo o Satoru Gojo no arco que Jutsu não sai daqui, né? Não pode. Assim, eu não acho que isso seja intrínseco pra alguma personagem ser boa ou ruim, não. A gente teria que discutir o que são falhas, né? Teríamos nós que discutir o que é falha. Porque, por exemplo, um cara que trabalha fora da lei para resolver os seus problemas, isso é uma falha estatal. Ele está entre a falha e o sucesso, né? Então, tipo, ele é enigmático por isso. E outro momento, eu gosto de citar sempre o mais claro, né? O Akagi. O Akagi. O Akagi não tem falhas, ele é perfeito. Eu preciso no Akagi também, inclusive. O Akagi é perfeito. Ele o ainda assim Akagi um é personagem... tipo o gênio perfeito, né? Assim. Uhum. Ele ainda assim, ele é um personagem incrível, mesmo sendo perfeito. É muito mais a prova em fogo, né? Do Akagi, de como ele de fato é tão perfeito. E a forma como o Fukumoto consegue engenhar isso. Mas o Akagi pode, né? Aí no Koji não pode não, mas é Aí no Koji não pode. Uhum. que retrata o seu passado, nós vemos que ele Tem uma cena de Yaono Koji. Eu queria só falar isso. Tem uma cena na segunda season que tem uma parada muito louca acontecendo. E o Yaono Koji só faz assim. Eu suspeito que isso esteja acontecendo. Caralho. Não tem nenhum motivo aparente pra ele simplesmente ter essa dedução do cacete de que algo está acontecendo. Mas por causa do roteiro, simplesmente intuição. Botei o dedo pra cima aqui, eu estou sentindo o vento pra norte, acho que vou pra lá. Aí aparece, Deus Ex do Tu não sabe o quão satisfatório é tentar imaginar essa cena sem saber como ela é, tendo assistido, tipo, metade do anime, assim. Não sabe, tu não tem ideia.
Ele era um belo de um babaca pretensioso. Apesar de fazer parte do seu trabalho, proteger as pessoas mais fracas é algo que ele detestava fazer. Mas é por conta dessa prepotência do personagem que ele toma uma surra do Toji e quase perde a vida. Somente depois de dar uma coringada, o personagem alcança a sua iluminação, a versão ideal de si, que é capaz de enfrentar o desafio que o Toji representava. Esse renascimento que o personagem passa faz a sua visão de mundo mudar. Aquele que antes considerava ser um fardo cuidar das pessoas mais fracas, agora guia os mais fracos para que um dia eles se tornem mais fortes. Já Tony Stark, no primeiro filme do Homem de Ferro, também era bem parecido com o Gojo, extremamente arrogante e só olhava o próprio rabo. Somente depois de quase morrer que nem um mendigo numa caverna e entender que as coisas que ele Justo de novo. Então, Né? fazia tá produzindo citando só personagem gostoso aí, não entendi isso. esse Foda-se é o que o cara feeling, tem né? falha, tá ligado? Ele é bonito, então... armas eram erradas, ele evolui como ser humano e tem a sua luta final contra o vilão do filme. Em Fullmetal Alchemist, Edward também era um sujeito arrogante e prepotente. Ele tenta ressuscitar a própria mãe em um ritual proibido de alquimia e ao invés de aceitar a gravidade da cagada que ele fez, ele tenta desfazer as consequências das ações dele, fazendo mais do mesmo. Ele tenta recuperar o corpo do seu irmão, adquirindo mais poder. Somente no final do anime, o Edward percebe que ele tinha que fazer o oposto. Ao invés de buscar mais poder, ele sacrifica todo o poder que ele já tinha para salvar o irmão dele, não conseguindo mais usar alquimia. Então, ao invés de conseguir consertar tudo com alquimia, agora ele tem que trabalhar em conjunto com outras pessoas. Eu dei todos esses exemplos para mostrar que nós, como seres humanos imperfeitos, nos conectamos mais com personagens que também são imperfeitos, que possuem falhas de caráter que precisam ser corrigidas. Mas para essa conexão com o público funcionar, o personagem primeiro precisa reconhecer e encarar as suas falhas. Além disso, O meu. Aqui, nos meus favoritos. Mon, de The World's Mine. Sinceramente, ele não reconheceu a falha dele, mas ele reconheceu o papel dele, vamos dizer assim. Akira Hojo, que é um babaca absurdo de Sanctuary. O Kaiman, que aí vira festa, né? Se ele reconheceu ou não, se o Coleman conheceu ou não, se o Kai não faço ideia. O Akagi, já mencionado. O Askeladd, personagem extremamente falho, né? Aqui babaca, continua, se mantém babaca. O Lohengrin Heihard Lohengrin, não acho que ele reconheceu sua arrogância. Yabuki, nosso Yabuki, e aí, ele reconheceu ou não? Segure minhas luvas aqui, foi o momento que ele reconheceu? Não sei. Enfim, foram só exemplos meus de que isso aqui realmente existe. O Arten traz um exemplo muito cômodo de personagens que são bem feitos. Personagens que têm uma certa visão de mundo, é colocado à prova, perde aquela visão de mundo, tem que se reorganizar, juntar os cacos e virar um novo homem ou mulher. Beleza. Mas não é necessariamente sempre assim que se faz o personagem bom. Existem muitos personagens que têm esse modelo, esse veículo, e são ruins, sabe? O próprio Keiaro é assim. Se você parar pra prestar atenção, o Keiaro é assim. E por outro lado, o Akagi, que eu usei de exemplo, ele nunca em nenhum momento, assim, ele teve que peitar o destino dele. Tanto que o Akagi, ele nasce, né? O início do Akagi nasce com aquele imbecil pulando de um desfiladeiro. Porque era uma racha que ele tava com outro otário. Quem freasse primeiro perdia. Ele não freou, o carro caiu no desfiladeiro e ele ficou vivo. E ele ainda se mantém certo sobre aquilo. Então, tipo, não necessariamente esse modelo é um modelo ao concurso, assim, sabe? Não, tá aqui, obrigatório. Mas o próprio Arden não tá dizendo que isso é exatamente o único modelo. Ele não tá fazendo isso. Mas eu tô dando um exercício aqui que não é necessariamente assim que você vai ter um personagem bom. É só uma forma comum de você fazer um personagem bom. Um modelo a ser seguido pra fazer um personagem bom. E eu também, né? Percebe que tá errado, mas não quer mudar. Pode ser. É, exatamente. Mas ele tem um momento de reunir os cacos também, né? Cortando tudo e tal.
Porque também tem um Disso, elemento ele- de você ver na ficção, né, nos personagens fictícios, coisas ruins que você pode colocar num caráter positivo, né? Esse personagem é tão tóxico, né? Mas eu gosto bastante, sabe? A típica relação parasocial, né? Ou parafictícia, de você ver um personagem de forma tóxica, né? Que é um vilão, ou tem uma... Sim. Coisas nele que são negativas, mas você vê como uma coisa positiva porque é um personagem, né? Não precisa ser uma pessoa sim, real. exatamente. Eu mesmo com o Kaido. Eu acho o Kaido espetacular. Muitas pessoas acham do Flamengo. Do Flamengo, cadê que o do Flamengo Mas se for entendeu? fã do Hisoka, né? Mas se você for fã do Hisoka, você tem que ser estudado, você tem que ser abordado, né? Com um Vai policial. viajar, né? Você é fã do Hisoka? Sou. Opa. Seja preso. Encaminhe isso aqui pra você, ó. também precisa corrigir essas falhas em algum nível, alcançando assim a sua iluminação, a melhor versão de si mesmo. E por fim, a obra precisa mostrar as dificuldades e desafios que o personagem passa nessa jornada, como derrotar um vilão que é muito superior a ele. Isso não somente faz o personagem ser mais interessante e carismático aos nossos olhos, mas acima de tudo, torna ele mais humano. Essas são coisas que não acontecem com uma outra personagem que não é nem um pouco querida, chamada Capitã Marvel. A partir de agora, tudo que eu falar é referente ao primeiro filme, pois foi o que eu assisti. A história trata a nossa querida heroína como alguém que não tem nenhuma falha a ser consertada. Diferente de Tony Stark, a sua arrogância jamais é questionada como sendo um problema. Além disso, em nenhum momento você sente que os vilões representam uma ameaça para ela. Não existe desafio ou sensação real de perigo. A Capitã Marvel não evolui como personagem, pois ela já nasceu feita. Tudo o que nós assistimos é um show que tenta propositalmente demonstrar a sua superioridade em relação a todos os outros personagens. Esse tipo de personagem muitas vezes é ridicularizado por parecer uma projeção idealizada que o autor está fazendo de si mesmo ou de algum grupo, mas o ponto principal é que esse tipo de personagem simplesmente é muito raso e desinteressante de se acompanhar. Como ele não tem falhas que precisa corrigir ou desafios, nós não conseguimos nos conectar com eles. E provavelmente Deixando claro que isso é um modelo a ser seguido, não necessariamente é a regra. Porque raso e profundidade não é desafio, não é falha, não é. Pode ser, mas não é. é por Exemplos já dados. isso que a gente gosta tanto de anti-heróis, né? Já que eles são cheios de falhas. Agora, outra coisa que eu acredito que pode fazer um personagem ser amado ou odiado aos É bonito, Senshi. nossos olhos é o equilíbrio na divisão dos papéis. Não existe nada mais Bom, interessante, isso é verdade. É verdade. agradável em uma história do que todo o mundo girar em torno de um único personagem. Isso acaba lançando uma sombra sobre todos os outros personagens, fazendo eles parecerem meras buchas e, consequentemente, faz com que os fãs desses personagens se ressintam do indivíduo que, entre aspas, está roubando a importância de todo o elenco. As pessoas não gostam de quem recebe tudo, mesmo se forem personagens fictícios. Forçar um personagem a ser o centro do universo para torná-lo a pessoa mais importante e amada tem um nome e é um nome nada agradável. Chama-se Mary Sue ou Gary Stu. Não é considerado uma boa escrita e gera antipatia pelo personagem. Os fãs que gostam dos outros personagens estão ansiando por ver momentos especiais com eles, ver qual que é a contribuição deles para aquela história, seja ela grande ou pequena. Por isso é muito triste quando você pega obras que contam com um elenco de personagem grande, mas os holofotes ficam concentrados em meia dúzia de gato pingado. Agora, eu tenho que reservar um tempo do vídeo Boku no Hero é um exemplo. Um exemplo pra vida inteira, né, Boku no Hero, cara. Nossa, o que tem de personagem desaproveitado aqui. pra babar o ovo do meu amado Final Fantasy VII, pois pra mim ele é um exemplo de obra a ser seguida quando se trata dessa questão de valorizar a importância de cada personagem, em Lebel. F7 nunca vai ser maior do que F6.
especial com a participação das duas heroínas da história, a Tifa e a Aerith. E já adiantando que eu vou spoiler um monte de coisa, então se você não quiser ver, pula pra essa parte aqui. Os desenvolvedores sempre reiteram que ambas as personagens têm importância igual dentro da história, sempre tentando deixar a participação das duas bem equilibradas. Porém, a importância de cada uma se concentra em setores diferentes da história. A Aerith é a heroína que tem mais importância na trama externa, que se resume em salvar o mundo da destruição, impedindo o meteoro que o maluco do vilão quer invocar. Enquanto a Tifa é a principal heroína da trama interna, que se concentra em salvar a alma quebrada do protagonista. Do lado da Aerith, ela é uma garota com um grande destino do qual ela é muito insegura. Ela é a última de uma raça antiga, um ser mágico que consegue falar com o planeta, prever o futuro, viajar por dimensões e qualquer outra coisa que o roteiro precise, né? E apesar de ser o protagonista quem derrota o vilão no final, quem efetivamente salva o mundo é ela com os seus poderes. Ou seja, a Aerith é apelona pra cacete. A tragédia da sua história é que ela só quer viver uma vida normal, fazendo coisas normais como tentar resolver os seus sentimentos românticos por dois homens diferentes. Mas ela nunca pode ser normal, pois ela é destinada a algo maior. Sephiroth no koto, watashi ni makasete. Sephiroth wa kuro materia tsukau hazu. Tomerareru no wa Cabelo no tanco. watashi dake. Cabelo do Cláudio no tanco. Setora dake nano. Agora, a Tifa, por outro lado, não tem nenhum poder especial. Ela é apenas uma humana comum, uma bartender que luta artes marciais. O que ela tem na história que a equilibra com a gigantesca importância da Aerith é o seu vínculo com o protagonista e importância para a trama interna da história. A relação dela com o protagonista é a de dois amigos de infância que se apaixonam e crescem durante a jornada, com o arco de personagem do Cloud começando e terminando por causa dela. Cloud, 来てくれたんだ。 Nossa. 約束守ってくれたのね。ピンチの時に。 Pô, não tem nenhuma versão maior do que 360 não? ごめん。クローは少し Jogou no YouTube. Meu amigo. いいのよ。 Esse AV é muito ruim. Já o seu papel no conflito interno da história gira em torno de salvar a psique degradada do protagonista e fazê-lo recuperar o seu verdadeiro eu. Tá ligado o rolê que a Farnese e a Shirk tem que fazer em Berserk pra restaurar a alma Pense da no casca? rolê, cara. É basicamente isso que a Tifa faz pelo Cloud. 時々自分がわからなくなる。知っていて当然のことを知らなかったり、知らないはずのことを知っていたり、俺が何人もいるような感じなんだ。どれが本当の俺なのかわからなくなる。ソルジャーは劣化するらしい。 Mid. 俺は劣化しているんだと思う。多分急速に。 Mid não. クラウドは大丈夫だよ。今度は私が守るから。 Para que o protagonista seja capaz de superar o vilão, também conhecido como a ameaça externa, ele deve primeiro superar a si mesmo, ou seja, a ameaça interna, a falsa persona que ele tem. E o papel da Tifa é ajudar ele nesse conflito interno. No final do dia, os problemas da história foram resolvidos graças à participação de todos os personagens. O Cloud pode ser o protagonista, mas em nenhum momento a obra diminui a importância dos outros personagens para fazer o Cloud parecer melhor artificialmente. Nas palavras do próprio Tetsuya Nomura, o designer do personagem, o Cloud provavelmente é um dos personagens mais fracos da ficção, mas é justamente isso que torna ele mais humano. Eu sinto que o Jujutsu Kaisen também tá fazendo um excelente trabalho nesse departamento, já que todos os personagens estão tendo um papel fundamental para conseguir derrotar aquela desgraça do Sukuna que apelona pra cacete. Cara, é incrível como não importa que vídeo a gente vá, cara, tem Jujutsu.
Até mesmo personagens que não tiveram tanto destaque na obra estão tendo a oportunidade de contribuir para a conclusão da obra, então eu tô gostando bastante nisso no Jujutsu. Então, resumindo esse ponto, pessoal, para um personagem fazer parte de um elenco, ele não pode fazer tudo, caso contrário, você acaba pegando uma antipatia por ele. Agora, para concluir o vídeo, eu queria saber quais são as coisas que fazem você gostar. Um vídeo bem basicaço, assim. Ele, na verdade, só queria falar de FF7, né? Vamos ser sinceros aqui. A verdade precisa ser dita. Ele só queria falar de FF. O melhor de tudo é que a gente vai... Quando a gente for ver o vídeo do Katon, eles com certeza vão citar Jujutsu, né? Então vão ser 3 vídeos em seguida, assim. Agora eu tenho certeza que o Emicida não cita.